Glórias e glórias, glória. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus. Hoje, culto de estudo da palavra em nome de Jesus. Oh, como é bom, amém. Oh, bom vê-la, irmão. Bom ver todos em nome de Jesus. Vamos lá? Meu irmão, minha irmã, no último culto nós terminamos uma etapa, que foi de falar um pouco sobre a maneira como a Bíblia foi escrita, os idiomas originais. Falamos como a Bíblia foi preservada. Falamos de alguns originais, que são usados, são consultados para a tradução da Bíblia no nosso idioma português. Falamos também sobre as metodologias, que são usadas para a tradução, que faz com que traduções sejam diferentes. Falamos dos prós e contras dessas traduções, amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos avançar. Hoje nós vamos colocar assim para um novo capítulo, para uma nova lição, amém? Hoje nós vamos falar sobre estilos, amém? Estilos dos livros bíblicos, amém? Hoje é português puro, estou até com medo de falar, já que professor de português, amém? Tomara que eu não cometa nenhuma barra, o Espírito Santo me ajuda aí, amém? Mas enfim, meu irmão, minha irmã, porque é o seguinte, vamos lá aqui, olha para mim, meu irmão, antes da gente entrar aqui no assunto em si, que tem que entender qual é a pergunta para a gente se interessar pela resposta, Será que eu posso ler a Bíblia toda, o tempo todo, igualzinho? Depende. Quando nós estamos buscando o falar espiritual de Deus, Deus usa qualquer passagem de qualquer parte para comunicar individualmente, particularmente para cada um de nós, amém? Ele pode usar uma poesia, ele pode usar uma sabedoria, ele pode usar um versículo de uma narração, de um evento, amém? É ele com você, amém? Não vou colocar limite, não. Às vezes me incomoda quando a gente vê os teólogos ensinando, tem que ser assim, tem que ser assim. Peraí, nós estamos falando da palavra de Deus, amém? Como é que nós vamos colocar limite, amém? O que eu repito aqui muitas vezes, aquela passagem Golias, o gigante, às vezes você está ali enfrentando uma doença, aí você faz aquela oração, Deus, me dá uma orientação, aí você abre ali na luta de Davi contra Golias. Não interessa exatamente Davi e Golias, interessa é você na posição de Davi e o problema na posição de Golias, amém? É isso que o Espírito Santo está falando com você. E aí eu observo o que Davi fez para entender o que eu devo fazer. O que Davi fez? Fugiu do problema? Fugiu? Não. Ele se entregou? Não. O que ele fez? Foi para cima, amém? Ele foi com a armadura, foi com a arma humana? Não, ele foi com a palavra de Deus. Em nome do Senhor eu vou contra você, amém? Aí eu aprendo como que eu determino a bênção na minha vida, amém? Está claro? Aí, a exemplificação? Então, quando se trata de uma leitura espiritual, a Bíblia ela vai falar com você naquele contexto, do jeito que tem que falar, e ninguém vai colocar limite, amém? Agora, quando nós estamos interessados em estudar a Bíblia, para entender, por exemplo, a natureza de Deus, as características do Espírito Santo, amém? A história da revelação, meu irmão, aí a gente tem que tomar cuidado para algumas coisas, porque se a gente não tomar cuidado, atenção igreja, nós podemos errar feio. E eu tenho falado muito, por exemplo, sobre Jó. Aquela cena, todos nós conhecemos, do início do livro de Jó, se quiser a gente até consulta, amém? Mas fica na minha palavra por enquanto, se for o caso a gente vem aqui para não perder muito tempo. Acho que todo mundo sabe dessa história, Dado o momento, o diabo ronda pela terra, e aí ele vai ter com Deus, diante do trono de Deus, e Deus conversa com o diabo. Meu irmão, quantas coisas que eu li e vi de pessoas, arrancando os cabelos para tentar explicar por que Jó, o Satanás tinha contato com Deus, Deus tinha contato com Satanás. Meu irmão, sabe como é que você resolve esse problema teológico? Olhando para o gênero do texto. Meu irmão, minha irmã, o gênero do texto às vezes conta para nós o que aquele texto está dizendo, se são fatos ou figuras, se ele está apelando para coisas que aconteceram, ou se eles estão apelando para o imagético, para transmitir
transmitir mensagens através de imagens, de coisas, vamos dizer, do dia a dia. Por exemplo, Jesus, quando contava uma parábola, existia aquele pai que tinha 2 filhos, que um filho pediu herança e foi embora, e depois de muito tempo percebeu que tinha feito bobagem, voltou para a casa do pai e falou: pai, me perdoa, eu pequei contra ti, contra Deus. E o pai foi lá e deu um abraço e falou: não se importa não, te recepciona de novo. Lembra essa história, essa parábola do filho pródigo? Existiam esses 3 personagens? Provavelmente não, porque ali Jesus não está contando uma história, Jesus está contando uma parábola. Jó não é uma narração como é, por exemplo, os capítulos iniciais de Êxodo, ou como é, por exemplo, o livro de Jó, ou como é o livro de Reis. Josué, ou como é o livro de Reis. Jó é uma poesia. Amém? Poesia. Então a poesia, ela te permite o quê? Trabalhar imagens, trabalhar as emoções, jogar com as palavras, porque você não está só interessado em transmitir uma mensagem, mas você está interessado em transmitir uma mensagem de maneira bela. Amém? Então, se eu sei que Jó é um livro que contém poesia, então eu já começo a entender: será que de fato o diabo esteve na presença de Deus? Ou se isso aí é um recurso imagético para eu entender uma mensagem que está por trás dessa descrição? Entende o que eu estou falando? E aí, meu irmão, você não tem que arrancar os cabelos. Por que Deus, sendo perfeitamente bom, 100% bom, se na presença dele o mal não resiste, se na presença dele o impuro queima, como é que ele estava com Satanás, que é o mal personificado? Estoura a cabeça do teólogo, né? O problema não está na teologia, o problema está no estilo. Amém? Por exemplo, tem passagens, por exemplo, que Deus é representado como aquele que está cavalgando querubins. Aí a pessoa começa a imaginar que Deus tem pernas, tem braços, amém? Que de fato pode cavalgar alguma coisa. A gente antropomorfiza Deus, ou colocar sobre os seus pés. A gente já imagina um pezão, né? Poxa, Deus deve ter um pé enorme, né? Deus tem pé? Meu irmão, não sei, nós só vamos saber na glória. Mas quando se fala isso na Bíblia, não está interessado em falar do pé de Deus. Aí o interesse deve ser ficar pensando no tamanho do pé direito. Não interessa você falar: será que eu vou conseguir ver o pé de Deus? Será que o pé de Deus está atrás da lua? Não é isso, meu irmão. Ali é uma poesia. Você tem que entender que o pé de Deus representa o poder de Deus sobre todas as coisas. Vamos olhar para não ficar só na minha palavra. Vamos lá. Salmo 18, 9. Vamos lá. Salmos, livro que está no centro da Bíblia. Salmo 18, verso 9. Salmo 9 e 10, amém? Desculpa, 8 e 9. Pode ser o 8, 9, 10. O 8 também tem uma imagem aqui. Salmo 18, 8, 9 e 10. Estão comigo? Vamos lá. Estou falando de Deus, hein? Do seu nariz subiu fumaça, e de sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixo os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Amém? Deus tem nariz? Deus tem boca igual a nós? Deus tem pé? Deus cavalga? Talvez tenha, a gente vai saber na glória, amém? Mas não é disso que se trata. Isso aqui está mostrando o que? Imagens, ok? Fazer um recurso literário, amém? Para falar sobre a grandeza, o poder, a maravilha de Deus.
Amém? E aí a pessoa vai na filigrana e fica falando, no pé de Deus. Deus tem pé ou não tem pé? E fica a vida inteira discutindo teses sobre linhas teológicas sobre o pé de Deus. Meu irmão, minha irmã, não é por aí. Amém? Tá claro? Então vamos imaginar, vamos aqui fazer um exercício daquela interpretação espiritual. Você está enfrentando um problema, você ora a Deus, você está com dúvida se Deus vai te atender. Aí você lê essa passagem e fala, não, Deus é poderoso. Deus vai fazer. Deus te falou o que ele tinha que te falar. Amém? Agora você vai estudar a palavra para entender, interpretar o versículo, tal como o autor tinha interesse em te comunicar. Meu irmão, o problema aqui não é o nariz, não é o pé, não é se está montado. É aquilo que está por trás do que está sendo comunicado, porque isso aqui é uma poesia. Está claro, meus irmãos, ou não? Amém? Vou imaginar o varão com a varoa. O varão está querendo conquistar a varoa. Aí fala, te amo além da vida, o meu coração bate por você. Se você for embora, ele se esfriará com uma pedra de gelo e eu morrerei. Bonito, né? Varão, apaixonei, né? Que homem mais poético, né? Meu irmão, contou alguma verdade nisso aqui? Você está interessado na verdade? O coração dele de fato só bate porque aquela mulher está ali? Se a mulher for embora, o coração dele vai parar, vai virar uma pedra de gelo e vai morrer, necessariamente ser sepultado, perder a vida? É isso que se trata? Não. Se trata daquilo que ele quer transmitir, de como que aquela mulher é importante para a vida dele. E sem ela ele não é nada. Amém? Não é a imagem, é o que está por trás da imagem. Amém? Está claro? Então quando a gente hoje lê Jó, depois dessa informação que eu dei para você, você vai entender que o que está transmitindo no livro de Jó é que o diabo ronda a terra, e quando Deus estende sua mão sobre alguém, protege, dependendo da vontade do diabo, e que o diabo fica com raiva e fica tentando tirar a bênção. Amém? É isso que Jó está transmitindo para nós. E aí vai toda aquela história linda, belíssima, que vale muito a pena a gente ir fundo lá. Ali tem muita sabedoria, é um livro fantástico. No final, Jó está aqui reconhecendo, não vou ficar tentando discutir o pensamento de Deus, simplesmente vou ter fé. Numa época em que não se falava de fé, aliás, já disse isso, a palavra fé no Antigo Testamento só aparece uma vez. E o livro de Jó é um livro inteiro sobre fé, sem falar a palavra. Agora, se você interpretá-lo corretamente, senão você vai ficar preocupado com o que Satanás conversa com Deus. Será que Satanás tem acesso a Deus? Será que Satanás está no céu? E fica perdendo tempo. Amém? O que Deus revelou está revelado. O que não revelou, meu irmão, tenha fé. Quando a gente for para a glória, Deus vai dizer. Amém? Vamos nos importar com o que Ele quer nos comunicar. Amém? Está claro, meu irmão? Muito bem. Então veja bem, nós já falamos aqui também que a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é um conjunto de livros que foi escrito durante 1500 anos. Já falei isso umas 10 vezes aqui. E a maior expressão, a maior prova de que a Bíblia é um livro sobrenatural é o fato da gente, é o fato de como ele foi escrito. 1500 anos, em idiomas diferentes, em culturas diferentes, em redamentos diferentes. Muitas vezes um não leu, o autor de um pedaço não leu o outro pedaço, e ele é um livro inteiro de sabedoria. O outro é mais narrativo, o outro mais é argumentação. Amém? E aqui hoje eu vou trazer para vocês esses estilos, tá bom? Tá claro? Tá claro, meus irmãos? Em nome de Jesus? Ou tá difícil? Assim tá. Aqui não é que o receptor às vezes não está recebendo, às vezes o emissor não está transmitindo direito a mensagem. Amém? Tá claro? Então vamos lá. Nós podemos classificar os livros de diversas maneiras. A clássica é dividir em 3: narrativa, poesia e prosa argumentativa. O que é narrativa? É quando você conta uma história. Por exemplo, a história da saída dos hebreus do Egito. Você está narrando uma história, né? Tem um personagem, tem um enredo, tem um desafio, tem um inimigo, né? Igual filme, né? Você lê ali Êxodo, você está vendo um filme, amém? É o mocinho, o bandido, né? Está tudo ali. Isso é uma narração, uma narrativa. Que pode ser uma narrativa de tipo epopeia. O que é uma epopeia? Quando conta a história de um herói.
Amém? Por exemplo, Davi vencendo Golias. Isso é uma epopeia. Pode ser um épico. O que é um épico? É quando tipo um povo triunfa. Por exemplo, Josué tomando a terra prometida. Isso é um épico. Amém? Pode ser um romance, quando fala do amor entre um homem e uma mulher. Amém? Exemplo, sei lá, Ruth. Ruth é uma história de amor, né? Pode ser também, meu irmão, minha irmã, pode ser uma tragédia. O que é uma tragédia? Alguém que vive, né, o ápice e que depois a vida dele cai e tudo é errado. Exemplo, Sansão, o homem mais poderoso do mundo, e no final morreu como morreu. Isso é uma tragédia. Então você tem vários tipos de narrativa, amém? O caso aqui da Bíblia, a predominância é a narrativa histórica. Por quê? Porque está contando fatos que aconteceram, ok? A vida de José, por exemplo, é uma narrativa histórica. A vida de Moisés é uma narrativa histórica, amém? Uma narração de fatos que aconteceram. Primeiro rei, segundo rei, nós temos meio chata, que é a sucessão de rei, um rei atrás do outro, pela narrativa histórica, amém? Está claro, meus irmãos? Sim ou não? Poesia. Poesia já tem uma preocupação diferente. A poesia está mais interessada nas imagens, na beleza, na forma, amém? Do que propriamente no conteúdo. Não vai detalhar coisas. Por exemplo, lembra lá que Moisés vai detalhar as vestes dos sacerdotes levitas, como que corpo tinha que ser, como ia ser costurado, o que tinha que ter, o que não é? É até detalhista. Poesia nunca vai falar de detalhes, a não ser que seja para trazer imagens bonitas. Amém? Tá claro? Então não está só preocupado em falar a história, está preocupado em transmitir beleza. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não é bonito isso? É ou não é bonito? É lindo, não é? É lindo, isso é poesia. É poesia. Aí, parênteses. Aí aquela pessoa, né, fechadona, vai olhar para esse texto e vai falar: então Deus é um pastor e eu sou uma ovelha. É isso, nós somos ovelha, fato. Você faz pode tosquiar, tira aqui um pouquinho de lã, pode? Não, é a imagem, a ovelha é uma imagem, né? E o pastor é uma outra imagem, que remete ao quê? Remete a uma emoção. O pastor é o que cuida da ovelha, né? A ovelha, coitadinha, não tem nem por que se defender. A ovelha não tem presa, a ovelha não corre. A ovelha, coitada, dá até pena da ovelha. A ovelha, se não for o pastor defendendo ela, ela está perdida. E o pastor fala: com minha vara e meu cajado eu vou te resgatar se precisar. Né? É porque Deus está segurando um cajado? Não. É porque aqui o que está interessando é você mostrar a beleza da mensagem. Eu vejo que Deus cuida de mim de uma forma bela. Amém? Está claro? Sim ou não? Agora, quando fala para mim, Jesus subiu no monte, levou alguns apóstolos, apareceu Elias e Moisés, e Deus então fez-se ver através da sua voz, e Jesus ficou com aquela, né, a demonstração de Jesus no corpo glorificado. Aquilo não é poesia, não. Aquilo é relato de fato. Amém? Aquilo é uma narrativa de algo que aconteceu daquele jeito. Amém? Tá claro? Sim ou não? Beleza. Os textos poéticos da Bíblia, meu irmão, minha irmã, infelizmente, a gente acaba não conseguindo pegar tudo que ele tem. Por quê? Porque a gente não fala na língua original, né? Já viram aquele poema? Batatinha quando nasce, eu sempre falei que era esparrama, não é esparrama, espalha o rama pelo chão, é ramo ou rama? Rama pelo chão, e quando dorme bota a mão no coração, não é negócio? Português, tem que rimar, não tem? Sim ou não? Batatinha quando nasce, a rama pelo chão.
o chão tem que rimar com o coração, não é isso? Agora passo para o inglês. Coração não é coração, é heart. Como é que você rima? Chão é heart. Coração é heart. Como é que você rima um com o outro? Não rima, né? Então você acaba perdendo ali alguma beleza do negócio. Às vezes fica difícil a gente entender a poesia hebraica, por quê? Porque não está no idioma original. Amém? Mas esses livros aqui de Salmo principalmente, ele tem muito recurso bacana. Mas alguns a gente consegue detectar, sabe? Qual? Por exemplo, paralelismo. A poesia hebraica, ela não tem muito essa pegada de rimar chão com mão. Não é essa a pegada deles. A pegada deles é você, por exemplo, repetir a mesma frase de uma maneira diferente. Por exemplo, né? O Juarez é meu amigo do coração. E aí lá embaixo, vai até rimar, né? Ele é tão amigo meu que parece um irmão. Ele rimou meu coração com o irmão. Eu sou bom de mesmo. Tá vendo? Mas enfim, o que eu quero dizer não é o coração com o irmão. O que eu quero dizer assim, é do meu coração. Depois ele é mais do que um irmão. Amém? Então o paralelismo, eu repito a mesma informação, escrevo diferente para reforçar a ideia. Isso acontece muito na poesia hebraica. Vamos dar um exemplo aqui. Salmo 27:1. Vou ficar aqui no Salmo para não ter que ficar andando. 27:1. Olha um exemplo de poesia hebraica. Amém? 27:1. É um exemplo de paralelismo da poesia hebraica. Estão comigo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Tem um ponto e vírgula, não tem? Então fez uma afirmação. Agora vem outra. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Então está reforçando uma ideia. Deus é a minha luz e a minha salvação. Ele é a minha força, Ele é a minha vida. Aí rima aqui: de quem recearei? De quem temerei? De quem me recearei? Está vendo? Então você está repetindo, mudando a palavra para dar ênfase na informação. Amém? Esse é o tipo de paralelismo que trata com sinônimo. Mas você também tem o antitético, que coloca uma coisa contra a outra. Por exemplo, Salmo 1:6. Você está em Salmo? Volta para o 1:6. Isso aqui acontece muito no livro de Provérbios. 1:6. Salmo, primeiro Salmo, verso 6. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, uma informação positiva, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo? Fala uma coisa boa, uma coisa negativa. Isso aqui já é um paralelismo antitético, uma ideia está se contrapondo à outra. Amém? E tem também um outro tipo que é o sintético, em que a próxima frase ela amplia a frase anterior. Exemplo, vamos ficar no Salmo 45:6. 45:6. Amém? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Olha o ponto e vírgula aí, está vendo? Presta atenção nessas coisas, tá? O ponto e vírgula é o que? Uma pausa, que não é uma pausa de ponto, mas também não é uma vírgulazinha. Você está mudando, alguma coisa, uma ideia está encaixando aqui na frente. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Está vendo? Reforça a primeira ideia. Está vendo? Isso é outro recurso de paralelismo típico usado pela língua hebraica. Agora a gente vai captar muitas das coisas bonitas porque a gente tem um idioma original. Então, umas coisinhas assim que a gente nunca vai ter. Por exemplo, a assonância, a interação, tem um monte de coisa bacana. 1:7. 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 1
Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos lá. Primeiro estilo, então, é o estilo de narrativa. Vem contar uma história. A maior parte da Bíblia conta uma história, né? Está contando história. Adão e Eva, conta história. Depois conta de Caim e Abel. Depois conta a história de Noé. Depois conta a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, não é isso? Narrativa. Segundo estilo, poesia. Poesia não conta uma história literalmente. A poesia, ela vai uma pegada de beleza, transmitir uma mensagem, mobilizando imagens. Amém? Mobilizando na gente emoções, tentando aguçar emoções, né? Exemplo do Salmo, do Salmo lindo, 91, né? Não é bonito o Salmo 91? Fica ali instigando emoções na gente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Amém? Porque vai cair 1000 literalmente, 10.000 literalmente, é isso? Não, é uma imagem. Você com Deus pode tudo dar errado, mas você vai ficar ali firme, amém? Então ali está preocupado com a beleza. Agora, o próximo estilo é da prosa argumentativa. O que significa prosa argumentativa? É quando alguém quer convencer o outro de alguma coisa. Aqui eu não sei se já veio na cabeça de vocês algum livro da Bíblia que tem essa pegada. Quando alguém chega assim, atenção, escute o que eu vou te falar, porque agora eu vou te ensinar. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não faça isso, não faça assim. Se fizer assim, a consequência é essa. Deus não gosta disso, Deus gosta daquilo. Olha para o fulano que está fazendo errado, não faz igual a ele. Olha para o Beltrano que está fazendo certo, faz igual a ele. Vocês já viram isso na Bíblia? Muito, né? Sim ou não? Exemplo: as epístolas, as cartas. Paulo aos Romanos, não é bem assim? É ou não é? Jesus veio ao mundo, Deus para justificar os pecados, não é por obras, é por fé, não é? É graça, para que ninguém se vanglorie. A graça não é mérito, a graça não é obra, a graça é o mover de Deus. Ele está argumentando, não está ensinando, está instruindo, amém? Esse caso aqui ele é mais direto, né? É como se, olha, você pega o livro do Tiago, eu já contei isso aqui, a sensação do Tiago, eu estou tomando bronca. Lê o livro do Tiago com atenção, parece que o Tiago está te dando uma bronca. Ó, menino. Ou Gálatas, você sente o nervoso de Paulo. Eu falei isso aqui. Gálatas, Paulo está nervoso. Olha como minhas letras estão grandes. Eu estou com nervoso, eu estou escrevendo nervoso aqui. Amém? Ele fala com a gente, transmite uma coisa assim direta para a gente. Amém? Está claro ou não? Sim ou não? Moisés subiu o monte, Deus entregou a Torá 10 mandamentos. Narrativa histórica. Não faça assim, cuidado com a sua língua, porque se a língua é um órgão pequeno, mas incendeia o corpo inteiro. Isso aqui é uma argumentação com você. Amém? Consegue entender que tem diferença? E nós temos esse estilo também. Amém? E um exemplo é como eu falei, é o exemplo das epístolas. As epístolas então são essa prosa argumentativa. Mas meus irmãos, a gente pode ampliar. Lembra que eu falei? O básico são esses três. Mas a gente pode ampliar essa categorização, essa classificação. Por exemplo, trazer na baila um outro estilo, que não é poesia, não é narrativa, também não é argumentação, e que é exclusivo da Bíblia. Qual é? Profecia. Eu não posso dizer que profecia é um estilo. Eu posso dizer que é um estilo. O que é profecia? Profecia é alguém dando um recado de Deus, muitas vezes até, né, irmã, em primeira pessoa. Não é assim? Eu disse, né? Ou a pessoa assim, homem mortal. Não é assim? A profecia é também um estilo, mas não é um estilo que coloca nos manuais. A irmã nunca vai dar aula. Estilos literários, gêneros literários, profecia, vai aparecer, que é da Bíblia isso. Uma profecia, assim como o outro também que não pode falar, escatologia. O que é escatologia? Apocalipse. Porque atenção, irmã Jaqueline, olha que coisa importante. Profecia não é necessariamente falar do futuro. Profecia é dar o recado de Deus.
Tanto é que os profetas falaram coisas muitas vezes a reis na época, ao povo na época, exortando, encorajando, repreendendo, principalmente repreendendo, né? A gente tem essa ideia que profecia, a gente confunde profecia com o futuro. Não. O que é do futuro necessariamente é escatologia. E não é qualquer futuro, é do fim dos tempos. Qual é o livro que fala de escatologia na Bíblia? Apocalipse. Mas é só Apocalipse que trata de escatologia? Não. Jesus faz revelações escatológicas. Ele fala o que vai acontecer quando o Filho do Homem voltar. Daniel faz muita escatologia, mas no Antigo Testamento. Então você tem escatologia também pulverizada na Bíblia. Amém? Então profecia é um outro estilo. Jeremias, amém? Isaías, geralmente fala, Deus mandou dizer, né? Recado de Deus para o povo, diga em nome do Senhor isso é profecia. E escatologia é quando está se profetizando o fim dos tempos. Pode ter profecia que não se realizou ainda? Tem várias, amém? Mas a profecia não é necessariamente sobre o futuro, porque às vezes era sobre o futuro que escreveu, mas já para nós já é passado. Por exemplo, Isaías profetizou a invasão da Babilônia, que a Babilônia invadiria o reino de Judá. Para Isaías é futuro, porque ele morreu e não viu acontecer. Nós já sabemos o que aconteceu, amém? Meus irmãos, está confuso? Por favor, está dando para entender? Isso ajuda demais você estudar a Bíblia, ajuda demais. Por exemplo, tem a parábola do rico e do Lázaro, que é outra coisa também, que às vezes tem irmão aí que foi o cabelo branco tentando interpretar. Você já viu a parábola do rico e do Lázaro? Não vou perder tempo agora lendo, lê em casa depois. Mas quando você lê a parábola do rico e do Lázaro, você lê como parábola. Parábola é história real? Não. Pode até ser, mas o objetivo dela não é contar uma história real. Vou dar um exemplo de parábola aqui para todo mundo entender. A Lara, por exemplo, tinham 3 porquinhos, Bolão, Bolota e Bolinha. Bolão era mais ali, né? Sabia, era mais preventivo ali, pegou e construiu uma casa de tijolo. Bolota construiu uma casa de madeira. Bolinha construiu, estou contando certo, né? Construiu uma casa de palha. Aí veio o lobo. Soprou, caiu, não caiu outro, não caiu a terceira. Meu irmão, existia bolo, existiu? Porco fala? Lobo assopra? Não, mas por que você está contando essa história? Por que eu conto essa história para lá? Irmão, o pastor está cometendo uma heresia. Pode contar a história, tá bom, meu irmão? Pode contar, tá? Não é pecado, não, amém? Tá claro? Eu não aconselho deixar a vinhetinha na televisão, isso aí não faz não, amém? Agora essas historinhas que remontam a fadas, princesas e tal, não fica com essa cabeça, mas fada é coisa de nada, amém? Desde que seja com o coração, tendo temor de Deus ao lado, você está levando, né, a palavra de Deus junto, meu irmão, a criança vai entender tudo. Essas histórias transmitem o que? Valores, amém? Então no final a Lara vai entender, através do exemplo do Bolinho, Bolão, Bolota, que ela deve primeiro fazer as tarefas antes de brincar, porque se ela só brincar, pode se dar mal, amém? É isso que está tentando transmitir, amém? É isso que Jesus faz o tempo todo, quando ele fala da semeadura e dos ceifeiros, quando ele fala sobre o bom samaritano. Tinha aquele bom samaritano? Não, mas ele usou o samaritano, que era inimigo dos judeus, para fazer coisas boas, para mostrar para todo mundo que o bom pode vir de qualquer lugar. Amém? Está claro? Então, meu irmão, minha irmã, quando você lê a história de rico e Lázaro, não fica tentando interpretar, se Abraão está lá no céu e tem um inferno, que um se comunica com o outro e um pode botar o dedo. Esquece isso, não é isso que a parábola está falando. A parábola quer te dar uma instrução que está por trás. Amém? Amém? Está claro? E Jesus usa extensamente o recurso das parábolas. E para terminar, meu irmão, minha irmã, vamos ler aqui rapidinho, olha só. Mateus 13:31. Nos
sei porque Deus tocou no meu coração nessa fala minha agora. Meu irmão, minha irmã, não seja religioso. Lembra que Jesus falou, né? Às vezes você porcaiado, limpo por fora, não por dentro está podre. Tem que olhar para o coração. O outro dia a gente estava conversando, né, irmã, sobre árvore de Natal. Meu irmão, maldade está nos olhos de quem vê. Árvore de Natal é o momento de vocês confraternizar com a família, de vocês juntar a família ali para fazer uma atividade junto e tal. Meu irmão, Jesus Cristo que está sendo louvado no ato de comemorar o Natal. Vai fazer sua árvore, amém? Se você tem que transmitir uma mensagem de maneira jocosa, bonita para seu filho, sua filha, conte histórias assim, histórias de reis, rainhas, princesas. Não tem problema não, amém? Você não pode se apartar da palavra de Deus para entender o que é uma coisa e o que é outra. Se é para ajudar, tudo me é lícito, nem tudo convém. Então a gente tem sempre que ver o que não convém de fato, amém? Não convém é ver ali. Falei da Anitinha porque eu descobri essa semana que tem um desenho da Anitinha. Pelo amado de Deus, irmão Zélio. Meu Deus, cada coisa que eu vou te falar. Isso aí tem que vigiar. Ela quer transmitir honra, amém? Honestidade. Meu irmão, usa o recurso que tiver. Em nome de Jesus, está tudo afim a palavra de Deus, amém? Senão fica até chato, né, meu irmão? Fico imaginando se a gente criar lá só Davi, Moisés, José, Davi, Moisés, José. Daqui a pouco eu não quero ver Davi, Moisés, José nem pintado, né? Tudo tem que ter ordem e decência, né? Certo, meu irmão? Busca de sabedoria, Deus sempre vai te orientar a fazer tudo bonitinho. Se o teu coração é bom, tua intenção é boa, você já não está errando, amém? E se a palavra te revelar que você errou, pede perdão e vai para frente. Fica sempre pertinho da palavra, porque a palavra não falha, ela vai te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer. Mateus 13:3. Estão comigo? Amém? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Amém? Aí vem uma parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Existe um semeador aqui, uma pessoa? João? Não. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? O que Jesus está fazendo aqui? Dando uma aula de agricultura. É isso? É isso? Está ensinando a plantar? Não. O que importa é a mensagem que está por trás disso aqui. Amém? O nome disso é parábola. Aí volta a dizer: irmão, eu estou aqui te exortando para você lembrar dessas minhas palavras e não cometer o erro. Porque tem gente que vai ler essa passagem e vai ficar preocupado de saber que semeador é esse. É o João, é o Joaquim, é o Silvério. Que pedra era essa? Era calcário? Era pedra? Era diamante? Que pedra era essa? Que caminho era esse? Era o caminho de Damasco? Meu irmão, não é isso. Está olhando por fora e não está pegando a mensagem que está lá dentro. Ah, irmão, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Os fariseus cometiam toda a ordem de atrocidades em nome de Deus, porque lhes faltava o quê? O conhecimento verdadeiro da palavra, e eles não reconheceram Cristo na frente deles, porque eles estavam preocupados em guardar o sábado. Sábado eu não trabalho. Religiosidade. Amém? Você tem que saber ler a Bíblia. Tem hora que é história, é narração. Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Isso é verdade, aconteceu, porque é uma narração. Agora isso aqui é uma parábola. E meu irmão, fica tranquilo, porque a Bíblia ela diz quando é uma coisa e quando é outra. Olha como é que começa, versículo 3: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Então a Bíblia te diz o que ela está fazendo. Amém? A
Assim como o Salmo a gente lê e sabe que aquilo é uma oração, aquilo é uma poesia. Agora vamos lá, o que Jesus queria dizer com isso? Ele explica mais na frente. Vamos dar 11 em diante. Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até daquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, não compreendem. Está vendo? Pedir para o Espírito te orientar. Versículo 14 agora. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvido ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Amém? Amém? Agora vamos lá para o 18. Agora Jesus vai explicar a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Está vendo? Agora ele está explicando. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado, 22, entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outros 60 e outros 100. Amém? Jesus te ensinou ou não te ensinou aqui a interpretar a parábola dele? Do mesmo jeito que você fez aqui, você tem que praticar em outros momentos, porque às vezes Jesus não fala com clareza, ele só conta a parábola e deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Amém? Por isso nós temos que orar para o Espírito Santo sempre nos orientar na leitura e na interpretação da Bíblia. Amém? Então vamos recapitular para a gente amarrar? 3 formas então básicas, 3 estilos básicos que a Bíblia nos traz. Primeiro, narrativa. Segundo, poesia. E terceiro, prosa argumentativa. Amém? Cada um desses pode ser subdividido. Por exemplo, narrativo, você tem epopeia, você tem épica, você tem romance, você tem tragédia. Amém? Amém? No caso, a Bíblia, a maior parte do tempo está fazendo uma narrativa histórica, está contando fatos que aconteceram. Amém? A maior parte da Bíblia, fatos que aconteceram. O caso de José, o caso de Reis, o caso da história da Davi, etc. Amém? Está claro? Na maioria das vezes só um parênteses, acontece na terceira pessoa, né? Mas às vezes na primeira. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas estava presente, ele conta em primeira pessoa, bem bacana. Depois você consulta lá. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir de Troade. Amém? Segundo estilo, poesia. Poesia, nós estamos focados na beleza, no estilo, amém? Nas imagens, para tentar transmitir uma informação que está por trás. Amém? Então a gente não fica ali pirando se se o Satanás esteve na presença de Deus ou não. Eu quero entender o que aquela história vai me contar a partir disso. Amém? Ou se Deus monta ou não monta um querubim. Não é disso que se trata, amém? É o que está por trás. Amém? Deus não é um pastor literalmente, nem nós somos ovelhas literalmente. São imagens que remetem a outras compreensões mais profundas. Amém? E prosa argumentativa é quando alguém está te convencendo de alguma coisa, está falando para você, não faz isso, faz assim, faz assim, etc. Esses são os passos. Além desse, a gente pode integrar também a profecia, que é uma forma diferente, Deus dando um recado, pode ser para o passado, presente ou futuro, e tem escatologia, que é a fala sobre o fim dos tempos, que aparece aqui disseminada na Bíblia. Amém? E por fim temos a parábola. Parábola que é através de uma história do cotidiano, simples, singela, que qualquer um pode entender, busca-se transmitir uma informação que está por trás, que é mais profunda e requer um certo pensamento. Amém? Nós podemos falar também dos livros de sabedoria, né? A sabedoria também pode ser considerado um estilo, né? Provérbios, né? Faça isso, não faça aquilo.
Faça isso que o resultado será esse. Se fazer aquilo, o resultado vai ser aquele. Amém? Este é positivo, esse é negativo. Então é uma forma de exortação, um estilo um pouco diferente. Amém? Está claro, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus, espero ter contribuído, que o Espírito Santo continue falando no seu coração sobre essa mensagem. Que a salva de palmas para o nosso Deus.